Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Duarte, professor Filipão, e hoje eu vou trazer para vocês uma aulinha de equação do segundo grau. Pessoal, uma equação do segundo grau é aquela que tem essa forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ela é dita no segundo grau quando o maior expoente dessa equação, o maior expoente de sua incógnita, ele é igual a 2, ok? Esses valores de A, B e C, eles são números, ok? E são números reais, pessoal. A gente diz que são números reais. Então, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Uma característica sobre esses coeficientes, ok? É que o coeficiente A, para que seja uma equação do segundo grau, ele precisa ser diferente de zero. Beleza, pessoal? Então, aqui eu vou colocar um exemplo. Olha só. 2x ao quadrado mais 3x mais 2 igual a zero. Se eu preciso identificar quais são esses coeficientes, eu tenho que observar quais valores estão acompanhando as incógnitas. Olha, o x ao quadrado ele é acompanhado pelo número 2, o x ele é acompanhado pelo número 3 e o 2 ele está sozinho. Então, o meu coeficiente A ele é igual a 2. O meu coeficiente B, que é o número que acompanha o x, ele é igual a 3. E o meu coeficiente C, ele também é igual a 2. Podemos também, pessoal, ter desta forma: x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Gente, o que acontece? Quando eu tenho esse tipo de equação, eu vou perguntar qual o valor que está acompanhando o x ao quadrado. Quando o x ao quadrado ou x está sozinho, ou somente tem um sinal de menos na frente, significa que o número 1 está ali. Ele não necessariamente precisa ser escrito, mas ele está presente. Então, a gente tem nessa equação que o coeficiente A ele é igual a 1, o coeficiente B é igual a 2 e o coeficiente C ele é igual a 1 também. Ok? Podemos, pessoal, ter tanto o coeficiente B quanto o coeficiente C nulos. Por exemplo, se eu tenho x ao quadrado, ok? Menos 3x igual a zero. Se você observar, o coeficiente A ele é igual a 1, o coeficiente B ele é igual a menos 3, e como eu não tenho um valor que está sozinho, como eu não tenho ali um número isolado, a gente diz que o coeficiente C ele é igual a zero. Isso também pode acontecer com o coeficiente B, que aí eu vou ter, por exemplo, x ao quadrado menos 4 igual a zero. Olha, o meu coeficiente A é 1, eu não tenho o valor x, então o meu B ele é igual a zero, e o meu C ele é igual aqui a menos 4, beleza? É importante, pessoal, salientar que essa equação ela é na forma reduzida. E para que eu identifique esses coeficientes, tanto A, quanto B, quanto C, eu necessito que essa equação esteja na forma reduzida. Ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui x mais 1 elevado ao quadrado, ok? Igual a 3x. Eu quero descobrir quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. A primeira coisa que eu tenho que fazer é desenvolver essa expressão, desenvolver essa equação, colocar ela na forma reduzida e após identificar os seus coeficientes. Então aqui, olha, para desenvolver essa equação, vamos observar que aqui eu tenho um produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, que eu tenho primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse 3x, eu jogo ele para o outro lado, com sinal negativo, troco o sinal. Então, fica menos 3x. E agora, eu consigo unir os termos semelhantes e colocar essa equação na forma reduzida. Então, nós temos x ao quadrado mais, olha, 2 com menos 3 vai dar aqui menos 1. Então, eu coloco menos x mais 1.
beleza? E a partir deste momento, a partir de que eu coloquei a equação na forma reduzida, eu consigo identificar os seus coeficientes. Neste caso, o A é igual a 1, o B ele é igual a menos 1 e o C ele é igual a 1. Ok, pessoal? Então, recapitulando, a equação, para ela ser do segundo grau, ela precisa ter um expoente 2, e esse 2 ser o maior expoente, beleza? Os números que acompanham essas incógnitas, eles são coeficientes. A gente tem o coeficiente A, que acompanha o x ao quadrado. A gente tem o coeficiente B, que acompanha o x. E a gente tem o coeficiente C, que é um termo independente, que é um número que está sozinho. Ok? Eu só posso identificar esses coeficientes se a minha equação estiver na forma reduzida. Ok? O A, o B e o C são números reais e o A tem que ser diferente de zero. Beleza, pessoal? Então, vamos para um primeiro exemplo da seguinte forma. Qual o valor de K para que a equação seja do segundo grau? Pessoal, primeiramente, para a equação ser do segundo grau, ela tem que ter o x ao quadrado. Ou seja, a condição aqui, pessoal, é que o coeficiente A ele seja diferente de zero. Então, eu tenho que observar aqui na minha expressão quem que é o coeficiente A. O coeficiente A é sempre o número que acompanha o x ao quadrado, ou seja, eu tenho que o coeficiente A ele é 2k mais 8, e eu tenho que garantir que 2k mais 8 seja diferente de zero. E aqui eu resolvo como se fosse uma equação do primeiro grau normalmente. Olha só, 2k é igual a menos 8, é diferente de menos 8, ok? E o k, ele é diferente de menos 8 dividido por 2. Portanto, o k tem que ser diferente do número 4. Qualquer valor que seja diferente do número menos 4 vai fazer com que essa equação seja do segundo grau. Show de bola? Então, pessoal, a gente tem também na equação do segundo grau algo que é conhecido como raiz. E o que é uma raiz, pessoal? A raiz é aquele valor de x, é o valor que eu busco. É você resolver a equação, ok? Outra coisa é que essa raiz, ela é o valor que faz com que a igualdade seja válida. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? A partir do momento que eu falei raiz, quando eu substituir esse 2, esse x pelo número, né, que eu quero, a minha equação tem que ser válida. Se não for, não é raiz. Ok? Um dos principais objetivos dos exercícios é encontrar a raiz da equação. Ok? Olha esse exemplo. Verifique se os valores 2 e 3 são raízes da equação x ao quadrado menos 7x mais 10. Primeiro, a partir do momento que falou que são raízes, eles serão o número x. Então, como o exercício pede para verificar, eu tenho que verificar se esses números são a raiz. Então, vamos lá. Primeiramente, para o x igual a 2. Ponto. Aonde tem o x, eu vou colocar o número 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado, ok? Menos 7 vezes 2, mais 10. É importante, pessoal, a gente pensar o seguinte, eu estou verificando. Então, eu não posso já iniciar e colocar que isso aqui é igual a zero. Por quê? Porque senão eu estou afirmando que é raiz. E meu objetivo é verificar. Então, quando eu tiver esse tipo de questão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a substituição e vou desenvolver. Olha só, 2 ao quadrado vai ficar 4, 7 vezes 2 vai ficar 14, mais 10. Olha, 4 menos 14 vai dar menos 10, com 10, isto é igual a zero. Olha, bateu o resultado final. Portanto, esse número 2 é raiz da equação. Agora eu quero verificar o número 3. Então, para x igual a 3, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3 ao quadrado menos 7, que multiplica 3, mais 10. Sempre que você for substituir, substitua entre parênteses, pois o sinal é algo que dá mais erro. E quando você coloca entre parênteses, você garante, né, que vai
digamos que você, como que eu posso dizer? Quando você coloca entre parênteses, você tem uma chance a mais de não errar o sinal, beleza? Então aqui a gente tem 3 ao quadrado, ele vai dar 9, menos 7 vezes 3, menos 21, mais 10. Ok, pessoal? 10 com 9 dá 19, 19 menos 21 vai ser igual a menos 2. Espera aí, menos 2 é diferente de zero, que é o valor que eu queria aqui. Portanto, este número não é raiz. Show de bola, pessoal? Vamos para mais um tópico. Olha só. Qual que é o valor de K? Seria mais um exemplo. Qual que é o valor de K para que o número menos 2 seja a raiz da equação? Pessoal, a partir do momento que eu falei que esse número menos 2 ele tem que ser raiz, eu vou substituir o menos 2 aonde? No x. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? K, não sei quem que é, vou descobrir. X, aonde tem esse x, eu vou colocar o menos 2. Então, K vezes menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes o menos 2, mais 3, ok? E isso daqui é igual a zero. Vou desenvolver a minha expressão. Menos 2 ao quadrado dá 4, que multiplica K. 4 vezes menos 2 dá menos 8, ok? Mais 3. Então, aqui agora, eu tenho uma equação do primeiro grau, que é fácil resolver. 4K menos 8 com mais 3, menos 5, é igual a zero. E o 4K, pessoal, ele é igual a menos 5, jogou para o outro lado, ele é igual a 5. E este K, ele é igual a 5 quartos. Então, pessoal, somente se esse valor de K for igual a 5 quartos, é que essa minha equação vai admitir o número menos 2 como raiz dela, ok? Pessoal, essa raiz, muitas das vezes, aliás, o principal tópico que a gente vai utilizar é encontrar essa raiz, beleza? E como que eu posso encontrar essa raiz? Como que eu posso calcular esse valor de essa raiz? Eu coloquei aqui 3 tópicos. Eu coloquei o fatoração, eu coloquei a fórmula de Bhaskara, eu coloquei a soma e produto. Nesta aula, nós vamos estudar a fatoração, vamos ver um pouquinho da fatoração e um pouquinho também da fórmula de Bhaskara. A soma e produto vai ficar para uma próxima aula, beleza? Então, pessoal, primeiramente, encontrar essa raiz é descobrir o valor de x. Para a fatoração, pessoal, se eu consigo fatorar a equação, se eu consigo fatorar aquela expressão, é simples e é rápido. Se eu não consigo, eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara, ela serve para calcular qualquer raiz de qualquer equação do segundo grau. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu vou iniciar com 2 exemplos de fatoração. Beleza? O primeiro é com fator comum e evidência e o segundo é com diferença de quadrados. Quando nós temos um fator comum e evidência, eu tenho aqui uma equação incompleta. E se você observar, o coeficiente C, ele é igual a zero. Ok? Então, quando eu tenho essa situação, eu vou utilizar o fator comum e evidência. Primeira coisa, eu vou observar quem que está repetindo nos dois, que é o número x, e eu coloco ele em evidência. Ponto. Coloquei em evidência, eu vou dividir 2x ao quadrado dividido por x, fica 2x. 3x dividido por x fica 3. E isso daqui é igual a zero. Pessoal, pensem comigo. Se eu tenho um produto que é igual a zero, uma coisa tem que acontecer. Esse primeiro valor aqui tem que ser igual a zero, ou este segundo valor tem que ser igual a zero. Então, a partir do momento que eu fatorei a equação, eu encontrei um produto que resulta em zero. Logo, eu vou abrir aqui umas chaves e vou colocar que o primeiro valor pode ser igual a zero, então eu já descobri o primeiro valor de x, x igual a zero, e que o segundo valor, que no caso é uma expressão, é uma equação, ele também será igual a zero. E neste segundo valor, eu resolvo 2x é igual a menos 3 e o x
ele é igual a menos 3 dividido por 2, ok? Então, nós temos como solução aqui as duas raízes, 0 e menos 3 sobre 2, ok? É interessante, pessoal, a gente colocar na ordem essas raízes, na ordem crescente, tá bom? Então, eu vou colocar menos 3 sobre 2 e 0. Isso não é uma regra, mas é bom que fica esteticamente organizado. Nessa equação, nessa segunda equação, nós temos um produto notável que é o produto, aliás, o produto da soma pela diferença, e a fatoração, o caso de fatoração, é a diferença de quadrados. Existem duas formas de resolver esse tipo de equação, tá bom? A primeira delas, eu vou colocar sendo a diferença de quadrados. Quando a gente tem um número ao quadrado menos um outro número, a gente pode escrever dessa forma. A tira a raiz do primeiro, tá? E tira a raiz do segundo. Ponto. Então, eu escrevo a raiz desse primeiro, x, menos a raiz do segundo, 3. A raiz do primeiro, x, mais a raiz do segundo, 3. Então, isso aqui eu transformei em um produto da soma pela diferença. Como eu tenho um produto igual a zero, o que eu tenho aqui? Eu tenho que x menos 3 é igual a zero, ou x mais 3 é igual a zero. Com isso, pessoal, eu concluo que este x ele pode ser igual a 3, ou este x pode ser igual a menos 3. Então, aqui a gente tem uma solução. E a solução é menos 3 e mais 3, ou mais ou menos 3. Beleza? Uma outra forma de resolver essa equação é eu colocar dessa forma. X ao quadrado, tá vendo esse 9? Joga ele cá para o outro lado. Ele vai passar com sinal positivo. Então, eu tenho um número ao quadrado que dá 9. E qual o número ao quadrado que dá 9? É justamente a raiz do 9, ok? Então, eu vou calcular a raiz do 9. Porém, eu tenho que pensar o seguinte. Como é um número ao quadrado que dá 9, existem dois números, que é o positivo e o negativo. Se você faz menos 3 ao quadrado, resultado 9. Se você faz mais 3 ao quadrado, resultado do 9. Por isso, eu tenho que as raízes são mais ou menos a raiz de 9. E esse x, ele é igual a mais ou menos 3. Ok? Então, aqui, pessoal, eu chego na minha mesma solução. Menos 3 e mais 3. Ok? Eu aconselho você escolher a forma que você se identifica com ela e que você garante que não vai errar. O objetivo, pessoal, é não errar a questão, é encontrar corretamente. Então, se você tem facilidade na fatoração, na diferença de dois quadrados, faça por diferença de dois quadrados. Se você tem facilidade em passar para o outro lado e resolver, faça dessa forma, ok? Pessoal, aí após a fatoração, existem outros meios de fatoração, né? Existe o produto de Stevin, agrupamento, né? Então, você fatora, coloca como produto e resolve. Então, a gente tem aqui agora a fórmula de Bhaskara. E o que seria essa fórmula de Bhaskara? A fórmula de Bhaskara, pessoal, primeiramente, ela é demonstrada, ok? Através de um método que se chama completar quadrados. Então, o cara foi lá, demonstrou através desse método de completar quadrados, e ele chegou nessa expressão. E essa expressão garante que você calcule qualquer raiz de uma equação do segundo grau. Beleza? Então, primeiramente, aqui nós temos a fórmula de Bhaskara. Então, ela diz que menos b, coeficiente b, tá, pessoal? Mais ou menos a raiz desse triângulozinho que ele vai receber o nome de delta. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho delta. Então, a fórmula é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Olha a importância de encontrar os coeficientes, ok? E este delta, que ele também é conhecido como discriminante, ele é calculado por b ao quadrado menos 4ac, ok? Então, pessoal, essa é a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, onde o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac. Beleza? E aí, pessoal,
a gente tem que ter uma ideia de como que a gente vai usar essa fórmula de Bhaskara. Então eu coloquei alguns tópicos. O primeiro deles é que para você aplicar a fórmula de Bhaskara, a equação sempre tem que estar na forma reduzida, beleza? Então, antes de começar a querer usar a fórmula de Bhaskara, verifique se a equação está na forma reduzida. Outra coisa, você vai identificar os coeficientes A, B e C. Você tem que saber os coeficientes A, B e C, porque você vai precisar deles para calcular, para usar a fórmula. E é somente eles. Terceiro ponto, calcular o delta. Ok? E o quarto ponto, usar a fórmula. Então, pessoal, vamos começar com este exemplo. X ao quadrado mais 7x mais 10 igual a zero. Primeiro, a equação está na forma reduzida? Está. Ok? Segundo, identificar os coeficientes. Quem que é o coeficiente A? O coeficiente A é aquele número que acompanha o x ao quadrado. Não tem ninguém, significa que tem um número 1. O coeficiente B, ele é aquele que acompanha o x. É o número 7. E o coeficiente C é aquele número que está sozinho. O coeficiente aqui C, ele é igual a 10. Ponto. Identifiquei os coeficientes, vou calcular o delta. Para se calcular o delta, pessoal, a gente tem que utilizar a expressão b ao quadrado menos 4ac. Pessoal, eu vou fazer a substituição. E eu tenho que tomar cuidado nessa substituição com o sinal, tá ok? Então, é muito importante eu tomar cuidado com o sinal. Por isso, sempre que eu vou substituir, eu faço a opção de usar os parênteses. Então, eu coloco o número b ao quadrado, depois o 4, que é da fórmula, coloco o número a, do jeito que ele está e com o sinal que ele está, e coloco o número b. Para que eu, digamos que, diminua a chance de errar o sinal. Então, eu faço tipo um molde, beleza? E após, eu substituo esses valores. Olha, quem que é o coeficiente b? Ele é o número 7. Então, 7 ao quadrado, menos 4 vezes quem é o coeficiente a? 1. Quem que é o coeficiente c? 10. Ponto. Fiz a substituição, calculo o delta, pessoal. O delta, ele vai ser igual a 7 ao quadrado, 49, menos vezes mais, menos, ok? 4 vezes 10, 40. Quem que é meu delta? O delta é 9. Show de bola? Então, agora, eu vou determinar, já determinei o delta, vou usar a fórmula. Como que eu uso a fórmula? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o coeficiente a. E aí, pessoal, na hora de substituir nessa expressão, eu faço a mesma coisa que eu fiz com delta, ok? Eu primeiro garanto os sinais. Por quê? Eu não posso errar o sinal. Eu errei o sinal, eu errei a expressão toda. Então, eu coloco, digamos que o molde. O menos b aqui, se o b tiver negativo, vai trocar o sinal. Se o b tiver positivo, também vai trocar, ok? Porque justamente ele está multiplicando por menos, ok? Então, aqui a gente tem esse molde para substituir, eu faço a substituição. Olha, menos b, quem que é o meu coeficiente b? 7. Mais ou menos, a raiz de delta. O meu delta ele é igual a 9. Sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Show de bola? E aí, pessoal, o que a gente tem? A gente tem aqui agora a seguinte expressão. Olha, fiz a substituição. Eu desenvolvo a substituição primeiro. Menos 7, mais ou menos, qual que é a raiz de 9? 3. Sobre 2 vezes 1, 2. E aqui eu tenho as minhas raízes. Eu tenho aqui o x' e eu tenho o x duas linhas. O meu x', pessoal, ele é menos 7 mais 3 sobre 2. E este resultado vai dar menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2.
O meu x duas linhas, vou fazer ele aqui embaixo, ele é igual a menos 7 menos 3 sobre 2, que neste caso vai dar menos 10 sobre 2, e o meu resultado, menos 5, ok? Então, x duas linhas, colocar no cantinho, é igual a menos 5. E eu tenho a minha solução desta equação, sendo menos 2, menos 5, né? E menos 2. Menos 5 e menos 2. Show de bola? Vamos para mais alguns exemplos, pessoal. Olha só. Eu coloquei agora dois exemplos. O primeiro com o coeficiente A diferente de 1, ok? E o outro também, além disso, com o coeficiente A negativo, para a gente ver como que vai funcionar. Pessoal, primeiramente, está na forma reduzida. Próximo passo, identificar os coeficientes. A igual a 2, B igual a 1, C igual a menos 3. Ok? Segundo passo, calcular o delta. O delta, vou anotar aqui em cima para a gente não esquecer. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E este delta vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 3. Fechou? Então, o delta, ele é igual a 1 ao quadrado, 1, menos vezes menos. Olha a importância do parênteses para garantir os sinais. Menos vezes menos, mais 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24. E o meu delta, ele é igual a 25. Ponto. Feito isso, preciso agora usar a fórmula de Bhaskara. Quem que é meu x? Vou anotar aqui no cantinho. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Ok? Então, o que a gente tem? A gente tem que esse x, ele é igual a menos b. Então, menos o valor de b, menos 1. Mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o valor de A. Neste caso, o A aqui, pessoal, ele é igual a 2. Eu também vou substituir de uma vez a raiz de delta aqui, ó, por 25. Ok? Então, mais ou menos a raiz de 25. Então, aqui eu tenho menos 1 mais ou menos 5 sobre 2 vezes 2, 4. Com isto, eu tenho duas raízes. O x', menos 1 mais 5, 5. Ok? Menos 1 mais 5, menos. Vou anotar, pessoal, para ficar bem didático. Então, menos 1 mais 5 sobre 2 vezes 2, 4. Nós temos menos 1 somado com 5 dá 4 sobre 4. Este resultado dá 1. Ok? E nós temos aqui o x duas linhas, que vai ser menos 1 menos 5 sobre 4, que dá menos 6 dividido por 4, que é igual a menos 3 sobre 2, quando eu simplifico a fração. Com isso, a minha solução é menos 3 sobre 2, ok? E o número 1. Beleza, pessoal? Então, agora, feito isso, a gente vai desenvolver, né, a segunda equação. E para essa segunda equação, pessoal, a gente vai ter em mente a seguinte coisa. Essa equação, ela tem aqui vários coeficientes, digamos que um pouco maiores, beleza? E quem que são os coeficientes iniciais? Ele é o menos 3, que é o A, o 18 e o 15. Pessoal, sou professor de matemática e adoro fazer conta. Mas sempre que eu posso evitar ou simplificar a minha conta, eu faço isso. Olha só, se você observar, essa equação, ela está toda com múltiplos de 3. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é dividir essa equação pelo número 3.
Uma equação pode ser dividida por um número, desde que você faça na equação toda, ok? Aí, além disso, eu tenho que o A é negativo. E quando eu trabalhar com A negativo, a gente vai observar que eu vou ficar uma divisão por número negativo. Olha, 2 vezes um número negativo vai dar um número negativo. Então, eu vou ter que fazer, digamos que, mais contas. Então, para garantir que eu não trabalhe com esse sinal, eu vou dividir essa equação por menos 3. Porque aí eu troco o sinal da equação toda, garanto que o meu A é positivo, ok? E vou trabalhar com números menores. E aí, eu vou reescrever a equação. Menos 3 dividido por menos 3 dá 1. Então, fica somente x ao quadrado. 18 dividido por menos 3 vai dar menos 6. Então, tenho menos 6x. Menos 15 dividido por menos 3 dá 1 menos dividido por menos mais, né? Mais 5. Então, olha só, eu diminuí a minha expressão, eu diminuí a minha conta. E agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver e resolver a minha equação normalmente. Primeiro, quem que é o meu coeficiente A? Ele é igual a 1. Professor, mas mudou, antes o A era menos 3, agora é 1. Tem problema? Não. Por quê? Porque quando você multiplica ou divide uma equação por uma constante, você tem uma equação equivalente. E a definição de equação equivalente, ela afirma que a equação continua tendo as mesmas raízes. A diferença é que você vai fazer menos conta, ok? Então, o A é igual a 1, o B ele é igual a menos 6 e o C ele é igual a 5. Beleza, pessoal? E agora, vou calcular o delta. O delta é B ao quadrado, ok? Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de B. Então, nós temos que este delta, ele é igual a menos 6 ao quadrado. Gente, quando você vai fazer um número ao quadrado, esquece o sinal vai ser positivo. Então, não cometa o erro de colocar aqui menos 36. Então, a partir do momento que você vai calcular o delta, esse primeiro valor sempre vai ser positivo. Por quê? Porque é um número elevado ao quadrado. Então, eu tenho menos ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36. Ok? Menos, não tem nenhum outro menos, então ele mantém. 4 vezes 5, 20. E o delta, pessoal, ele vai ser igual a 36 menos 20, que é igual a 16. Vou calcular o x. O x, ele é menos b, menos o valor de b. Olha, eu estou colocando parênteses para garantir a multiplicação do sinal. Mas como é menos b, você vai ter em mente que sempre vai trocar o sinal. Então, se o b ele for positivo, ele vai virar negativo na hora de anotar aqui. Se ele for negativo, ele vai virar positivo. Beleza? Sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, fiz a substituição. Aí, eu sempre gosto de anotar, né? De fazer uma segunda anotação na minha expressão para organizar. Então, fica 6 mais ou menos 4 sobre 2 vezes a, que é 2. Ok? Aqui eu tenho duas raízes. 6 mais 4, pessoal, já vou colocar aqui que dá 10. Dividido por 2 é igual a 5. Beleza? 6 menos 4 dá 2. Dividido por 2 é igual a 1. E aqui eu tenho a solução da equação, sendo o número 1 e o número 5. Show de bola? Vamos para mais um exemplo, para finalizar a nossa aula. O que acontece? Muitas das equações vão vir em forma de probleminhas, certo? E aqui eu trouxe um probleminha clássico, que fala de área de retângulo, mas a gente tem que ter essa visão de que muitas vezes vai precisar montar a equação para depois resolver. Olha só, uma região retangular teve suas dimensões, né? A comprimento e a largura, em metros, conforme a ilustração a seguir. Qual que é o valor de x que faz com que essa área seja igual a 21? Pessoal, eu estou querendo o valor de x. Portanto, eu quero a raiz da equação. Beleza? Isso fica bem claro. Mas aí eu tenho que montar essa equação. Como o exercício falou de área, eu tenho que lembrar que a área de uma região retangular
é base vezes altura, ok? Então, a base aqui, pessoal, ela é x mais 3. Então, vou fazer aqui a anotação neste cantinho. X mais 3. E a sua altura é x menos 1. Ponto. O exercício também falou que essa área resulta em 21. Então, na hora que você fizer esse produto, você tem o número 21. Aqui nós temos uma equação, e essa equação é uma equação de segundo grau, ok? E o que acontece? Eu vou precisar agora, antes de resolvê-la, colocar na forma reduzida, ok? Então, aqui, pessoal, eu vou utilizar a distributividade, tá bom? Para resolver. Então, eu vou fazer o x vezes x vezes menos 1, 3 vezes x, 3 vezes menos 1. Ficando desta forma, olha, x ao quadrado menos x mais 3x, só seguindo as setinhas que eu fiz para orientar, menos 3. E este resultado é 21. Ponto. Eu desenvolvi a minha expressão, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir os termos semelhantes para chegar na forma reduzida. Então, vai ficar assim, x ao quadrado menos x mais 3x dá 2x. Ok? Este 21 passa para o outro lado com sinal invertido. Então, ele passa menos 21. Somado com 3, vai ficar menos 24. Ok? E este resultado, ele tem que ser igual agora a zero. Eu coloquei a minha equação na forma reduzida. Qual que é o próximo passo? Identificar os coeficientes. O coeficiente A é igual a 1. O coeficiente B, ele é igual a 2. E o coeficiente C, ele é igual a menos 24. Beleza? Pessoal, desenvolver e calcular o delta. Delta, B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que neste caso é 1, vezes o valor de C, que é menos 24. Beleza? Então, aqui, pessoal, eu tenho a seguinte expressão. O delta, ele vai ser igual a 4, menos vezes menos, mais, ok? E 4 vezes 24, pessoal, 4 vezes 20, 80. 4 vezes 4, 16. Somando os dois, 96. Então, meu delta é igual a 100. Beleza? Feito isso, eu vou usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b. Já vou colocar direto. Menos 2. Mais ou menos a raiz de delta. Raiz de 100, 10. Sobre 2 vezes a, que neste caso é 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, aqui, pessoal, eu tenho duas raízes. Menos 2 mais 10, que dá 8, dividido por 2, que é igual a 4. Menos 2 menos 10 é menos 12 sobre 2, que é igual a menos 6. Pessoal, como eu estou trabalhando com distância, um valor negativo ele não convém, ok? Então, quando eu vou chegar aqui num probleminha, eu tenho que avaliar a sua possível resposta. Como eu estou trabalhando com uma distância, não faz sentido eu ter um número negativo. Então, o único valor que satisfaz essa expressão é o número 4. Vamos verificar? Quanto que é 4 mais 3? 7. Ponto. Quanto que é 4 menos 1? É igual a 3. Quando eu faço 7 vezes 3, eu tenho 21. E assim eu concluo essa resolução. Beleza, pessoal? E aí, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula, beleza? Se inscreva aí no canal, ative as notificações. Deixe seu comentário sobre a aula, sugestões, críticas, ok? Também tenho TikTok e Instagram, pessoal, Filipão Professor, ok? Lá eu costumo postar algumas aulas, algumas dicas, ok? Mostro um pouco ali do meu cotidiano como professor. Um grande abraço do Filipão.
Fiquem com Deus. Tchau, tchau.